Jürgen Habermas. Você já ouviu falar nele? Um pensador alemão, filósofo e sociólogo que tem ideias importantes para o direito. Vamos trazer um resumo dessas ideias para que a gente possa compreender um pouco mais e aplicar no direito? Vem comigo! Eu sou o Vitor Gonçalves Machado, mais uma vez aqui com vocês. Se você não é inscrito no canal, faça a inscrição, ativa esse sininho que está aí do lado, tá? Para que você possa receber os conteúdos toda quinta-feira, que o YouTube possa encaminhar para você. Veja só, Jürgen Habermas, né? Quem é Jürgen Habermas? O Habermas, ele nasceu em 1929. Ele é um filósofo e sociólogo alemão. Hoje ainda ele está vivo, tem 91 anos de idade, mesma idade da minha vovó. E ele traz muitos ensinamentos da parte da filosofia, da parte da sociologia, mas que podem e devem ser aplicados também para o direito, né? Ele traz, na minha dissertação que eu escrevi sobre os reflexos dos pensamentos de Habermas para a construção da verdade no processo civil brasileiro, que apresentei em 2015, ele traz também esses pensamentos para elucidar, né, para fazer uma construção da verdade, né, uma verdade consensual, que ele diz, uma verdade cooperativa também, ou com base também na linguagem, né, a importância da linguagem que o Habermas né? Se o direito é texto, então a linguagem ela é muito importante. Nós precisamos aprender e praticar isso cada vez mais, inclusive na prática forense, na prática jurídica. Então, o Habermas ele possui pesquisas e estudos bastante vastos, né? Não se aplica apenas a uma área do conhecimento humano. Não, se aplica a várias outras áreas do conhecimento humano e também para o direito, né? É uma obra multiforme que a gente costuma falar do Habermas. Ele se tornou, ao longo desses anos, uma voz importante em diversas discussões intelectuais e também políticas, né? Um dos grandes temas que ele gosta de escrever, que ele trata muito bem, é a democracia. É a democracia que hoje, em 2020, parece estar um pouco em xeque, né? E o Habermas nasceu em 1929, como tinha dito para vocês, ainda está vivo. Nesse vídeo, a gente quer trazer e vai trazer um resumo das suas ideias, dos seus principais pensamentos, em forma de 20 tópicos. Nós vamos fazer 20 tópicos, colocando aqui nesse vídeo, de uma forma que nesses 20 tópicos eu escrevi também na minha dissertação, já falei com vocês, que é o título Verdade, Prova e Processo, o esboço de uma teoria da construção da verdade no processo civil brasileiro. Fui muito bem orientado pelo professor Dr. José Pedro Luque, na Universidade Federal do Espírito Santo. Apresentei em 2015 e também tem um artigo que o título é A Busca da Verdade para Jürgen Habermas e seus reflexos no novo Código de Processo Civil Brasileiro, que aqui no canal temos tratado bastante sobre o CPC 2015, já não tão novo assim, né, pessoal? Então é um artigo que eu também escrevi para a Revista Portuguesa de Filosofia. É muito, muito interessante que lá atrás trouxemos alguns pensamentos do Habermas aplicáveis ao direito e uma revista de Portugal aceitou e publicou o artigo, que também é muito difícil fazer a publicação de artigos em grandes revistas, assim, demora muito para fazer a avaliação de algum artigo, às vezes até anos. Então, mais para frente posso colocar no canal algumas dicas de como escrever artigos. Vejam só, 20 tópicos, né, do resumo das ideias de Habermas que podem e devem ser aplicáveis ao direito. Então é importante para você, nos seus estudos, ter conhecimento disso, ou para escrever algum artigo, ou fazer alguma pesquisa científica na área do direito, e você aprender cada vez mais sobre esse importante autor que é o Habermas. 1. A linguagem, o discurso e a argumentação fazem
parte de maneira profunda de toda a teoria do Habermas. Então, ele escreve muito sobre linguagem. Dizem também que até numa palestra que ele fez em 2004, o Habermas fez essa palestra, que essa importância da linguagem em sua teoria pode ter sido causada, né, por conta de um lábio leporino, né, as dificuldades que essa deficiência trouxe para o Habermas, inclusive quando ele estava na escola. Então, tem esse fato curioso, né, sobre a teoria do Habermas, por que ele se interessou tanto pela questão da linguagem, né? Se é verídico ou não é, a questão é que isso foi trazido, parece que numa palestra realizada em Kyoto em 2004 pelo próprio Habermas. O Alessandro Pinzani, ele traz isso no seu livro, que também é uma das referências que eu fiz na minha dissertação do mestrado. 2. A linguagem é o traço distintivo do ser humano. Isso Habermas nas suas ideias, né? Permitindo a expressão das representações e dos pensamentos entre os sujeitos que compõem a relação, evidenciando assim uma intenção comunicativa. Por isso, disse que a linguagem, aí é o Habermas falando, a linguagem é autorreferencial. Por que autorreferencial? É a manifestação explícita da intenção de um falante para um ouvinte. E também a linguagem é autossuficiente. Ela já ou seja, a linguagem ela é observável empiricamente, não necessitando de ser complementada com outro método, né? Esse é o segundo tópico dos resumos das ideias de Habermas, né? 3. A linguagem e a realidade se interpenetram de uma forma indissolúvel, de modo que toda a realidade já se encontra impregnada pela linguagem. Não existindo, olha, isso é muito interessante, não existindo uma realidade nua, entre aspas, não interpretada. Ou seja, o que ele quer dizer nesse terceiro tópico das ideias que colocamos aqui para vocês? Não existe uma realidade que não se encontra não interpretada, né? Uma realidade ou um fato do mundo que não se encontra já interpretado. Claro que nós vamos trazer nossos sentimentos, algumas convicções, alguns pré-conceitos que já temos sobre algo dado no mundo. Então ele fala nesse sentido, né? Não existe uma realidade nua, não interpretada. Isso é muito importante para que possamos também fazer essas críticas, fazer essas considerações importantes. 4. Os discursos filtram aquilo que é racionalmente aceitável para todos. Por isso, são compreendidos como, é uma expressão do Habermas, máquinas de lavar, né? Os discursos filtram aquilo que é racionalmente aceitável para todos, por isso são compreendidos como máquinas de lavar. As crenças questionáveis e desqualificadas são separadas daquelas crenças que, por certo tempo, voltam ao status de conhecimento não problemático. O discurso não tem por objetivo a troca de informações, ou fazer experiências, ou ainda direcionar ou praticar ações. Mas sim, os discursos, eles buscam procurar argumentos e oferecer justificações, também sendo entendido como, entre aspas, forma de comunicação caracterizada pela argumentação, fecha aspas. Isso é uma citação do Habermas, tá? Essa forma de comunicação caracterizada pela argumentação é o que pode ser entendido como discurso nas ideias de Jürgen Habermas. 5. Nosso quinto tópico dos 20 tópicos que vamos apresentar aqui para vocês. A racionalidade é, antes de tudo, abre aspas, a disposição dos sujeitos capazes de falar e de agir para adquirir e aplicar um saber falível. Essa também é uma citação de Habermas, tá? Então, a racionalidade de um sujeito ela é medida pelo fato dessa pessoa se expressar racionalmente de forma que possa prestar contas de seus proferimentos adotando uma atitude reflexiva. Vale dizer que é possível inferir empiricamente, abre aspas, que também é uma citação de
da ideia de Habermas, né, mas trazida pelo Zinler, pelo Benjamin Zinler, se não me engano o nome dele, Zinler. Vale dizer, voltando, que é possível inferir empiricamente a existência de uma racionalidade associada à linguagem, cujo sentido original é permitir o entendimento entre pessoas, isto é, o entendimento mútuo pelo discurso racional. Essa expressão muito utilizada pelo Habermas também, entendimento mútuo pelo discurso racional, sendo que tal racionalidade, chamada de racionalidade comunicativa, vem a superar a razão pura e a razão prática. E a razão? Número 6. Razão está naquilo que os sujeitos produzem a partir de elementos comuns, linguagem, né? Entre parênteses, a linguagem. E não está mais no mundo, paradigma do ser, ou no sujeito individual, paradigma do sujeito. Então a razão, ela não é mais centrada na reflexão isolada de apenas um sujeito, subjetividade, mas sim na comunicação, ou seja, na intersubjetividade. A razão é buscada na argumentação, baseada no relacionamento humano, e não apenas no íntimo, que a gente chama de solipsismo, né, do sujeito cognoscente. Isso é muito interessante e muito importante. Vejam só, a razão é buscada na argumentação construída e baseada no relacionamento humano, na intersubjetividade entre os seres humanos, entre os sujeitos cognoscentes, né, e não apenas no íntimo de um sujeito só, vindo do solipsismo, que tem a ver com um único sujeito pensante, tá? Então, a razão é nesse sentido. Número 7. Denomina-se, então, racional uma pessoa quando ela age no campo cognitivo, tracinho instrumental, de modo eficiente e exterioriza opiniões fundamentadas. Essa racionalidade, porém, será apenas causal se não for ligada à capacidade, aí é uma frase de Habermas também, se não for ligada à capacidade de aprender a partir de fracassos, a partir da refutação de hipóteses e do insucesso de algumas intervenções. Né? Então, denomina-se racional essa pessoa, né? Essa racionalidade, então vem nesse sentido. Número 8, tópico 8 dos 20 tópicos que nós temos apresentado, o resumo das ideias de Habermas aplicáveis ao direito, que podem ser aplicadas ao direito, né? Considerando que o direito tem muito de texto, que a linguagem é importante nesse sentido, essas premissas de Habermas, então, são fundamentais para aplicarmos ao direito. 8. É insustentável a clássica forma de conceber um conhecimento como mera correspondência entre proposições e fatos, né? A verdade como mera correspondência, então, aqui é criticada por Habermas. Essa verdade de que eu falo algo e ela está excelhando no mundo, né, na realidade, esse ponto é criticado por Habermas. É insustentável essa clássica forma de compreender o conhecimento como mera correspondência. 9. Todo saber é falível, de modo que os argumentos que nos convencem aqui e agora da verdade de algo, num verdadeiro concurso que visa os melhores argumentos, podem se revelar o quê? Falsos em uma outra situação epistêmica. Então tem a ver assim, algo que nos convence hoje, aqui, agora, nesse momento, pode se revelar no futuro, mediante um concurso em busca de melhores argumentos, se revelar falso em uma outra situação epistêmica. Essa situação, essa ideia advinda de Habermas, também muito interessante. Todo saber é falível. Todo saber é falível. Isso é importante para que cientistas, para que pesquisadores, para que profissionais do direito também busquem sempre se aprimorar, sabendo que não existe um saber infalível, não existe uma teoria infalível
para sempre, que vai sempre se pautar como verdadeira, né? Existe esse progresso, esse desenvolvimento que a gente busca também nessa relação com a ciência, com o conhecimento entre seres humanos, buscando sempre melhores argumentos, melhores conhecimentos, aprimorando cada vez mais. 9, então, desse 9º tópico, identificar que todo saber é falível. 10. Os argumentos são considerados como, abre aspas, meios com os quais é possível obter o reconhecimento intersubjetivo de uma pretensão de validade, levantada pelo proponente de forma hipotética. Essa também é uma citação de Habermas, que coloquei na minha dissertação e no artigo que escrevi para a revista lá de Portugal, né? Então, os argumentos são considerados nesse sentido. E número 11, a argumentação possui uma relação entre a dimensão do significado e a validade de expressões linguísticas, o que pode fortalecer convicções ou estremecê-las, representando, e é uma expressão de Habermas, que também utilizamos bastante, né, na linguagem coloquial, representando uma faca de dois gumes, uma faca de dois gumes. Então, a argumentação tem essa relação. E a argumentação, ela se volta a produzir argumentos procedentes e convincentes, em razão de propriedades intrínsecas, com que é possível resolver ou refutar pretensões de validade. Ainda, pode-se conceber a argumentação como um prosseguimento reflexivamente direcionado do agir que se orienta por outros meios ao entendimento. Essa é uma expressão de Habermas, né? Essas duas frases que disse para vocês é uma expressão do próprio Habermas, dos livros de Habermas, tá? A argumentação, número 12, a argumentação também pode ser, também possui a forma de um concurso que visa os melhores argumentos, a favor ou contra pretensões de validade controversas, e serve também à busca cooperativa da verdade, né? Então, a argumentação, ela possui essa forma de concurso, né? Visando aos melhores argumentos, né? Visando aos melhores argumentos, e vem a trazer ou buscar, né? De almejar, né? Tem por objetivo essa busca cooperativa da verdade. Cooperativa da verdade. Também uma ideia do Habermas. 13. A comunicação pela linguagem entre os sujeitos necessariamente deve se apoiar no quê? Num consenso que possui a função de servir como pano de fundo para a ação comunicativa. É uma teoria do Habermas muito presente, do agir comunicativo, né? O agir estratégico também, em contraposição com o agir comunicativo, que daqui a pouquinho eu vou falar com vocês. Aqui, isso aqui é uma também ideia do Habermas, né? O consenso torna-se manifesto através do reconhecimento recíproco, prévio, de pretensões de validade pressupostas, sendo que tais pretensões de validade são... Então, vamos anotar quais são essas pretensões de validade para que o reconhecimento recíproco possa ter sustentação, né? Pretensões de compreensibilidade da comunicação, pretensão de verdade do conteúdo, pretensão de correção ou de justiça do conteúdo normativo e pretensão de sinceridade e autenticidade relativas ao mundo subjetivo. É uma frase também que o Luiz Guilherme Marinoni traz em seu livro, né? Também trazendo importantes compreensões da teoria do Habermas. Assim, o consenso surge quando as 4 pretensões de validade que citei para vocês, que a gente pode resumir em compreensibilidade, verdade, veracidade e justeza, são aceitas e que concernem a compreensibilidade da expressão linguística, a verdade do seu elemento proposicional, a legitimidade do seu elemento performativo e a veracidade da intenção
expressa pelo falante. Isso também é uma frase, essa toda é uma frase do Habermas. Veja que é uma linguagem densa, né? Uma linguagem difícil também de se compreender, mas que a gente precisa sempre se ater, sempre estar em busca de pontos, de ideias, né, na verdade, entendimentos que possamos trazer e construir para a nossa realidade, para o nosso sistema, né, que possamos também trazer para o direito. Depois, mais à frente, eu vou fazer mais uma crítica sobre essa questão. 14. Né? Um consenso é visto apenas como racional quando é estabelecido numa situação ideal de fala, definida por Habermas através de regras básicas, cuja obediência é essencial para que possamos falar em um autêntico discurso. Quais são essas condições ideais de fala? Então, se um consenso ele é visto apenas como racional e ele só pode ser construído ou pode ser obtido numa situação ideal de fala, que é uma expressão que o Habermas traz também em suas compreensões, em sua teoria, quais são então essas situações, quais são essas condições, para que haja uma situação ideal de fala e para que possa ser construído um consenso de forma racional entre os sujeitos? Essas condições, elas são divididas em condições triviais e condições não triviais, tá? Quais são as condições triviais? 1. Todos os participantes devem ter as mesmas chances de participar do diálogo, sendo permitido iniciar, em cada momento, um discurso e mantê-lo por meio de intervenções e contra-intervenções, perguntas e respostas. Então, é uma das condições que possa existir esse consenso racional. 2. Que todos os participantes devem ter iguais chances para apresentar interpretações, afirmações e explicações, bem como para questionar ou refutar suas pretensões de validade, de forma que nenhuma opinião prévia possa se afastar a longo prazo da discussão e da crítica. Muito interessante, muito importante essa condição, né? E as condições não triviais, por sua vez, são essas. 1. Que todos os falantes devem ter chances iguais para expressar seus sentimentos, suas atitudes e suas intenções. 2. Que devem ser apenas admitidos no discurso falantes que possuem as mesmas chances, enquanto agentes para dar ordens e se opor, permitir e proibir, prestar e exigir contas e etc. Então, são condições interessantes que traz Habermas para que o consenso seja construído de uma forma racional. Mas nessas situações ideais de fala foram definidas por Habermas. Devem existir essas regras, essas condições, ok? Vamos então para o 15º, tópico dos 20 tópicos que trazemos, que colocamos também no artigo que já está disponível no link aí na descrição desse vídeo, também na dissertação que elaborei, que consegui apresentar em 2015, tá? 15, ou seja, né, voltando também a essa questão do consenso, ou seja, somente se tornará possível atingir o consenso quando há um discurso argumentativo e livre de coações, livre de interesses e de influências, onde se permite, ademais, o afloramento e a conservação da diferença e pressupõe o mundo partilhado intersubjetivamente. Essa também são ideias trazidas pelo Habermas, que nós podemos encontrar em outros livros, de outros autores que discorrem sobre o Habermas, mas é muito importante, muito interessante essa questão do consenso. Como vai atingir o consenso? Então é somente quando existe esse discurso argumentativo, livre de influências, livre de coações, de interesses, onde possa aflorar e conservar a diferença. Importante
essa questão de saber conservar a diferença, de existir diferenças sociais não são ruins, são boas. O que nos move, aí são ideias minhas, né? Não partiram das ideias de Habermas, mas o que nos faz progredir, nos faz desenvolver é existir diferenças entre pessoas, diferenças de opiniões, diferenças sociais, que uma pessoa esteja em uma situação diferente da minha, que eu possa aprender com ele e ele possa aprender comigo, e que exista também esse esforço para ter o respeito, para ter humildade, para que a gente possa sempre aprender com o diferente, sempre aprender com o outro, e não excluí-lo, e não rotulá-lo ou discriminá-lo, não, possa existir o respeito. 16º tópico, a linguagem contém uma estrutura racional, a chamada razão comunicativa, a qual possui como único critério a busca do melhor argumento. Então, para Habermas, é necessário instituir a ação comunicativa, uma atividade social voltada para a busca de acordos intersubjetivos entre os sujeitos, que ocorre por meio da argumentação com as pretensões de validade dos atos de fala proferidos. Também é uma ideia trazida pelo Habermas, e o Ziller também coloca em seu livro. Na minha dissertação, cujo link está aqui na descrição do vídeo, você pode conferir as referências lá no final de todos esses livros que discorrem sobre as teorias de Habermas e também trazem essa aplicabilidade para o mundo do direito. 17. Sabe o que é agir comunicativo? Que o Habermas traz muito em suas teorias. Agir comunicativo, então vamos colocar aqui, 17. Denomina-se agir comunicativo as ações orientadas e coordenadas para o entendimento mútuo, o acordo racional, obtido através da linguagem, tendo em vista a compreensão consensual entre as partes. Os atores coordenam seus planos de ação voltados para o entendimento recíproco, convencendo-se daquilo que entendem e que têm por verdadeiro. Então, esse é o agir comunicativo. Ou seja, os atores buscam definir cooperativamente os seus planos de ação, levando em conta uns aos outros, mas dentro de um mundo da vida, é uma expressão muito utilizada pelo Habermas, o mundo da vida é compartilhado, e a partir de interpretações comuns da situação. O agir comunicativo, abre aspas, que aí é uma frase que o Habermas coloca. O agir comunicativo depende da sinceridade dos participantes, exige que eles se expressem na interação subjetiva de modo transparente as suas posições, desejos e sentimentos. Fecha aspas. É essencial, da perspectiva da ação do tipo comunicativa, que seja ouvido o maior número de vozes, de opiniões, de questionamentos, sem restrições. Vale notar uma ligação do agir comunicativo com o que o Habermas chama de enfoque performativo. Enfoque performativo em que se trata do discurso no qual se vincula ao ponto de vista dos participantes do processo, desejando um ator entender-se com outros atores sobre condições a serem preenchidas em comum, tendo a finalidade da regra amarrar sua vontade livre. Então, tendo a finalidade dessa regra amarrar sua vontade livre. Expressões do Habermas, expressões que eu digo para vocês, não são fáceis, tá? 18, quase chegando nesse final. O agir estratégico, então, em contraposição com o agir comunicativo, o agir estratégico, ele significa que as ações são orientadas e coordenadas por seus atores que buscam, antes de tudo,
atingir o fim desejado. Atingir o fim desejado. Atingir o quê? O sucesso, né? Busca-se com o agir estratégico atingir o sucesso de seus planos de ação, sendo que os sujeitos enxergam os outros como fatos sociais, valorizando-os conforme suas próprias preferências. Os atores nesse agir estratégico agem orientados para o sucesso. Pode haver racionalidade em suas ações, mas aqui a racionalidade ela está centrada na eficácia dos meios utilizados para a obtenção da finalidade. Ou seja, são ações racionais com respeito a fins, com respeito a finalidades. Então, as ações estratégicas são egocentricamente orientadas para a obtenção de êxito frente ao adversário. Já está, então, imaginando como aplicar no direito, né, na prática jurídica, essas ações estratégicas. Não pressupondo, então, vou voltar. As ações estratégicas são egocentricamente orientadas para a obtenção de êxito frente ao adversário, não pressupondo a sinceridade da manifestação linguística do agente. Então, veja que tem uma conotação não tão boa nas ações estratégicas, né? Pode haver uma não sinceridade nas suas argumentações, nos seus pontos de vista, na sua colocação. Então, a gente até repara e percebe isso muito na prática judicial. Ademais, pode-se notar uma ligação do agir manifestamente estratégico com o chamado enfoque objetivador, que é mais uma expressão do Habermas. Eu tinha falado do agir comunicativo com enfoque performativo. Aqui é o agir estratégico e mais ligado, pelo que até onde eu consegui perceber, com o chamado enfoque objetivador, sendo este o discurso no qual se vincula mais ao ponto de vista do observador, né, e não do participante. A regra aqui constitui um empecilho fático na expectativa da imposição do mandamento jurídico, com consequências previsíveis no caso de uma transgressão da norma. Mais um entendimento do Habermas, né, extraído da obra do Habermas. 19, quase chegando ao nosso final, as normas jurídicas. Para o Habermas, devem ser formuladas por escrito, além de serem compreensivas, isentas de contradições e precisas, né? No ordenamento jurídico brasileiro, a gente tende a ver que algumas normas jurídicas não estão tão compreensivas assim para a população em geral. Podem ser compreensivas para os chamados operadores do direito, né? Uma expressão que eu não gosto muito de utilizar, muitas pessoas também não gostam muito de utilizar, mas para os profissionais do direito, as normas jurídicas podem ser até mais compreensíveis, lógico, do que outras pessoas, do que a população em geral. Mas Habermas bate muito nessa tecla. As normas jurídicas devem ser formuladas por escrito, ok, além de serem compreensivas, isentas de contradições e precisas. Então, essas são situações que o Habermas ele foca muito. Então, o que o Habermas também coloca? As normas jurídicas precisam ser conhecidas por todos os interessados, então ser públicas. Elas não podem reivindicar validade retroativa. As normas precisam ser aplicadas por todas as pessoas a casos semelhantes de modo semelhante. Opa, interessante isso. Devendo, juntamente com as afirmações, serem constantemente justificadas e legitimadas para se verificar a manutenção do consenso. Tá? Nesse sentido também, o Luiz Guilherme Marinoni, junto com Sérgio Arenhardt, eles escrevem isso em sua obra, também trazendo as ideias de Habermas. 20, o último tópico, então, o 20º tópico, desses 20 tópicos que são de resumo das ideias de Habermas. A ética discursiva, que é uma expressão, que é uma ideia que o Habermas traz também em sua obra. A ética discursiva é quando há a passagem da argumentação do sujeito solitário, lembra que a gente estava falando? Sujeito solipsista. Então, quando há a passagem desse sujeito solitário, há a participação da denominada, entre aspas,
praxis argumentativa intersubjetiva. É uma outra expressão que o Habermas utiliza. E como se baseia essa praxis argumentativa intersubjetiva? Ela se baseia nos seguintes pressupostos: publicidade e total inclusão de todos os envolvidos, distribuição equitativa dos direitos de comunicação, participação das pessoas com direitos iguais, então, para todos, caráter não violento de uma situação que admite apenas a força não coercitiva do melhor argumento, baseada na ausência da repressão e na imunização contra correções internas e externas, probidade dos proferimentos de todos os participantes de um discurso, e, por fim, uma orientação dos participantes para o entendimento mútuo racional. Para o entendimento mútuo racional. Uma expressão muito utilizada também por Habermas em suas obras. Então, terminando esses 20 tópicos, vejam que são inúmeras as ideias de Habermas, válidas para refletirmos sobre problemas presentes no direito, presentes também em outras ciências, em outros saberes humanos, Mas nós verificamos que algumas dessas ideias podem sim ser aplicadas na prática jurídica. Por exemplo, como não pensar, e é uma situação que até coloquei na dissertação, como não pensar na possibilidade de fazer uma transposição dessas premissas da ética discursiva para o âmbito do processo civil brasileiro, na medida em que se pense na garantia da participação de todas as partes por meio do contraditório, na igualdade de tratamento das partes, a paridade de tratamento dos participantes, dos sujeitos processuais, autor e réu, e na busca consensual dos conflitos, tentativa do Código de Processo Civil em vigor, em priorizar as tentativas também de conciliação e de mediação, buscando conciliar as partes, buscando trazer um entendimento mútuo, racional, trazer menos conflito. Bom, então é isso. A gente trouxe essas ideias de Habermas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui no canal. Faça a inscrição no canal, tá? É importante que você faça a inscrição, ative o sininho. E, lembrando, nós estamos aí no momento de pandemia, em 2020. Se puder, fique em casa e aproveita, estuda bastante, que ninguém nunca vai tirar isso de você. Tem que estudar mesmo, tem que enfrentar os livros, tem que ler muito, tem que fazer reflexões, críticas. Profissionais do direito precisam fazer essas reflexões a partir de estudos. Você como estudante, ou já um profissional de direito, ou preparando para concurso, faça também esse estudo focado em fazer críticas, E é uma das críticas que eu tinha colocado também. Nós não podemos trazer os pensamentos de Habermas ou de outros grandes filósofos ou sociólogos, inclusive do direito, de uma forma automática para o nosso sistema brasileiro. Precisa existir uma certa crítica. O Habermas não estava pensando no Brasil. Ronald Dworkin, quando fez suas teses, suas teorias, também não estava pensando no Brasil. E outros autores, e outros sociólogos, outros filósofos, pensadores também do direito, muitas vezes os estrangeiros não pensam na situação que é vivida no Brasil. Então é preciso fazer essa crítica e não já automaticamente pegar as ideias dele e trazer e aplicar no sistema brasileiro. Precisamos então fazer certas compreensões e reflexões. Estude, assim a gente pode mudar muita coisa em nosso país. Nos vemos em breve. Fui. Conhecimentos, outros saberes humanos, nós devemos fazer e trazer para o mundo do direito, ok?